faz quando você não nasceu herdeira? Quando não tem ninguém para patrocinar os seus sonhos ou pelo menos ajudar a abrir algumas portas? Será que só algumas de nós têm o direito de sonhar alto? É isso que a gente vai descobrir hoje. Eu sou Amanda Morim, sócia fundadora da Mood Content, e este é o Não Nasci Herdeira, o podcast de quem sonha alto, mas precisa pagar seus próprios boletos. E hoje eu tô aqui com a Gabi Malaguti, uma amiga de longa data. A gente se conheceu na época de CLT ainda, e a gente já compartilhava alguns sonhos de empreender, que na época ainda estavam meio adormecidos, mas que com o tempo foram florescendo. Inclusive, ela me inspirou muito a hoje ser empreendedora, né? Tá gravando no meu estúdio, que é uma realização muito grande para mim. E é um prazer receber ela aqui hoje. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa trajetória profissional. As duas começaram do zero, sem perspectiva, sem gente para abrir portas. Então, a gente vai compartilhar um pouquinho dessa experiência para que você que talvez sonhe com começar o seu próprio negócio, também tenha a perspectiva de que sim, é para você. Então, é um prazer receber você aqui, Gabi. Estou muito feliz. Quem imaginava, né? A gente lá atrás. Esse convite é muito especial. Oi, gente, eu sou a Gabi, Gabriele, como preferirem me chamar. A Amandinha sabe que me chama de Malaguti, me chama de Gabi, me chama de Mala, me chama de muitas coisas. Mas eu tô muito feliz com esse convite, principalmente porque a gente veio de um lugar muito junta, né? Você falou de não ter ninguém para abrir as portas. Eu acho que nós abrimos as portas umas das outras para muitas coisas. E eu estou muito feliz de estar aqui para compartilhar um pouco hoje. Quem é meu parceiro, meu cliente hoje, meu amigo, o pessoal da minha família, não está acostumada a ver a minha cara assim, desse jeito. É uma experiência nova para nós duas. Para nós duas. E eu estou muito feliz de dar esse passo e tentar falar um pouco mais sobre essa trajetória que eu acho que pode, como você fala que te inspirou, e eu fico muito feliz. Pode ser que inspire outras pessoas também a começar com o que a gente tem e fazer o que a gente pode. Perfeito. Então, Gabi, vamos relembrar um pouquinho do começo, né? De quando a gente se conheceu, que eu acho que é uma história bem legal. A gente trabalhava, né, numa grande startup, numa startup unicórnio. Uhum. E eu estava com o desafio, na época, de começar um time, né? Começar um núcleo dentro do time de marketing e comunicação. E aí me veio esse desafio de começar a procurar as pessoas naquela vibe startup, né? Que você tem que testar, mostrar que dá resultado, para aquilo ser aprovado e a estrutura crescer. Então, eu tinha que contratar primeiro uma estagiária. E aí, eu lembro que eu entrevistei um monte de gente, foi um processo seletivo longo, e que você me chamou a atenção, assim, dos perfis, né? E eu brinco que eu tenho um pouquinho de preconceito com geração Z, né? A Gabi não é mais tão mais nova que eu, assim, mas é um pouquinho. E aí, logo de início, assim, você começou a trabalhar e eu sempre achei você muito proativa. Completamente diferente do estereótipo, né, que às vezes a gente tem da geração Z. A gente não sabe direito qual geração que a gente é. Talvez a gente esteja ali no limbo, né, Total. entre millennials e geração Z, Sim. né, os tais dos zillennials. Mas a Gabi tinha um perfil muito diferente, muito proativo, com muita vontade de criar as coisas. Eu passava as coisas pra Gabi, ela podia não saber direito por onde começar, mas ela dava um jeito, ela pesquisava e ela sempre me entregava coisas muito legais. E assim foi o começo, né, Gabi? Foi assim, isso é verdade. Quando a gente se encontrou nessa trajetória, que eu comecei como estagiária, a Mandinha já era CLT, a gente se encontrou nesse meio do caminho, a gente foi crescendo juntas, foi a minha primeira experiência profissional numa companhia que tinha uma hierarquia maior, né? E eu entrei querendo fazer muito, assim. E eu nunca fui conformada com as coisas, né? Eu sempre fui muito inconformada. E é muito doido que nesse processo seletivo tinha uma tarefa específica, né? A gente começou a criar uma área de anúncio, de design, enfim, Totalmente né? do zero. Totalmente do zero. E aí eu entrei para ser motion designer. E eu nunca tinha tido um contato tão próximo. E me pediram um teste. E aí me pediram na sexta. E aí eu tinha sábado e domingo para aprender a fazer uma peça de motion design. Você nunca tinha feito? Do jeito que eu entreguei, não. Eu não sabia dessa parte. Olha. E aí eu falei assim, não, vou ver como é que faz. E quando eu mandei o teste, eu falei assim, isso aqui nunca vai dar certo. Isso aqui nunca vai dar certo. E eu recebi um retorno super positivo na época. Eu lembro até que ainda não tinha certeza da posição, né? Se eu tinha passado ou não. Mas vocês, né? A companhia na época, que no caso era você e ainda não era eu, compraram a peça para veicular a peça, né? De verdade, assim. E aí eu entendi que se eu quisesse muito e que se eu fosse entender como eu teria que fazer, podia dar certo. Então, toda a oportunidade que eu tive lá dentro, eu abracei de
aprender, e são coisas que eu carrego comigo até hoje, assim. Não só tecnicamente falando, mas de postura. A gente até estava falando um pouquinho mais cedo, né, que o empreendedorismo tem muito do jogo de cintura que a gente aprende com pessoas, independente do lugar onde você tá. Total, Gabi. E a muito disso. Não. Ai, caceta! E startup tem muito disso, né, Gabi? Eu acho que, assim, todo o ambiente corporativo ele te ensina, mas eu acho que por a gente ter vindo de startup, a gente tem que aprender algumas coisas muito mais rápido. E fazer muito mais rápido, né? Eu acho que isso de você ter que decidir muito rápido, às vezes você não pode dormir no problema. E o empreendedorismo é não poder demorar muito, porque tudo que você demora muito acaba se tornando uma coisa muito maior, né? Esses dias eu vi essa frase, que tudo que é inacabado é inesquecível, né? Fica ali na sua cabeça, martelando, martelando, martelando. E a startup tem muito disso. Você não pode deixar inacabado, porque senão vira uma bola de neve muito gigantesca. E deixa eu te perguntar, tá? Daí a gente teve essa primeira experiência, foi minha primeira experiência ali como gestora também, como formar um time, então eu acredito que me ajudou muito hoje, tanto em relação aos meus clientes, a saber direcionar projetos, eu acho que isso ajudou muito ali. E eu queria entender em que momento você começou a ver o empreendedorismo como uma possibilidade. Se foi já naquela época, você já pensava sobre isso? Se foi uma coisa que estava adormecida? Como é que foi? Eu acho que, assim, não é errado dizer que desde muito cedo eu senti que eu queria fazer isso. E é até legal uma história para compartilhar, né? A gente fala muito sobre essa chama de ser comunicadora, de ser criativo o tempo inteiro. E desde quando eu era muito nova, isso veio comigo, assim, as minhas brincadeiras de criança. Tinha uma cozinha de brinquedo, era brincar de fazer restaurante. Uhum. Quando eu tinha a oportunidade de ter um contato com, sei lá, um notebook, um computador, era para brincar de Photoscape. Meus amigos designers vão saber que o Photoscape... Nossa, eu lembro do Photoscape. Era, assim, uma coisa... Primeiro designer, ele vem do Paint e depois ele brinca no Photoscape. É uma das minhas brincadeiras, minha mãe lembra disso, assim, de uma maneira... Se ela estivesse aqui, ela testemunharia que eu brincava de fazer spot de rádio. Tipo, assim, era a minha diversão, era fazer isso. Eu fingia que eu tinha um mercado chamado Mercadinho Malaguti, que é o meu sobrenome, e eu ficava fazendo spots de rádio como se tivesse promoções, assim. Então, eu queria fazer isso de comunicar. E aí, quando eu entendi que isso podia ser uma carreira, eu fui estudar, né, mais velha, né, quando a gente tem que escolher os caminhos que a gente precisa seguir, nunca foi uma dúvida. E aí, ao passo que eu fui estudando, né, e foi quando a gente se conheceu, foi quando eu fui para Curitiba fazer faculdade, e aí eu comecei a ter as experiências profissionais e entrei como estagiária da área. Uhum. Nessa época, eu já lidava com a minha carga horária de estagiária e fazia, tipo, projetos, os famosos freelas, assim. Você já foi se testando desde essa época? Desde sempre, assim, qualquer oportunidade que eu tinha de fazer alguma coisa que não fosse dentro da minha carga horária de estágio, ou depois, né, conforme eu fui evoluindo, nessa carga horária recorrente, eu fazia. Então, freelas como um todo, assim, de todas as oportunidades que eu poderia abraçar. Sim. Eu fiquei com uma dúvida, se eu puder te interromper rapidinho. Sobre isso, você tinha essa chama ali, quando era pequena, já, de querer criar coisas, né? Pelo que eu entendi, essa era a pira quando você era pequenininha. Mas em algum momento você pensou assim, conforme você foi crescendo, que não era para você? Teve essa dúvida ou não? Você já sabia que esse era o teu objetivo final? Eu nunca tive a dúvida que eu queria fazer isso. Eu queria trabalhar com comunicação. Eu tive a dúvida se isso era para mim quando eu comecei a olhar os modelos ao meu redor, assim, as referências. Quando eu olhava... Acho que a gente chegou num ponto. Quando eu olhava as referências ao meu redor... eu sempre via homens, às vezes mais velhos, assim, diretores de arte, ou pessoas que trabalhavam no próprio audiovisual. Nós duas somos testemunhas de que, não é o caso aqui hoje, que fique muito claro, mas que os sete, às vezes, somos as únicas mulheres, já fomos, né, as únicas mulheres no set. Sim. Essa referência de entender também, porque eu comecei muito nova. Quando eu comecei nessa experiência que a gente compartilhou junta, eu tinha 19 anos. Uhum. E quando você é uma mulher nova, querendo fazer muito, isso às vezes é considerado quase um desacato. Quem é você, mulher nova, para me falar que eu posso fazer melhor do que eu estava fazendo? Às vezes não poderia, às vezes era um pitaco meu, porque eu sempre fui muito... Pitaqueira. Mas às vezes sim, era uma solução a ser acatada. Então, quando eu comecei a olhar as coisas ao meu redor, eu não via as referências. Ou eu não encontrava, eu me sentia frustrada porque eu não era ouvida nos meus pontos, aí eu comecei a pensar se era para mim.
Sim, eu acho que você chegou num ponto legal que até não tô nem indo pro empreendedorismo ainda, tá? Mas olhando o próprio corporativo, as mulheres que eu via se destacando, no geral, não eram todas, mas no geral, tinham posturas muito masculinas. Sim. E eu ficava me perguntando sobre isso, tipo, eu só vou dar certo, eu só vou crescer na carreira se eu tiver uma postura muito combativa, se eu for, se eu não tiver um diálogo aberto com o meu time, se eu falar assim, é isso, pronto, acabou, isso, sabe? Não desse jeito, mas eu via muita gente se destacando que tinha uma postura mais assim. E é claro, você é líder, você sabe que a decisão final é sua, mas eu sempre acreditei na troca. Né? Se você contrata especialistas, se você tem um time ali trabalhando para você, não tem por que você agir de forma impositiva. Você contratou aquelas pessoas porque elas têm a expertise necessária para te ajudar, sabe? Então, eu sempre entendia dessa forma. E quando eu via as pessoas que se destacavam agindo assim, eu falava, talvez tenha alguma coisa de errado comigo, talvez não seja para mim, ou eu vou ter que me tornar mais dura ao longo do tempo. Não sei se você chegou a pensar sobre isso. Total, eu acho que assim também é da minha personalidade, a gente compartilha muito isso, de não ser tão... de não fazer rodeios. A gente é prático. A gente é muito prática. E eu acho que isso foi um ponto que a gente se encontrou muito no meio do caminho, assim. E isso também era uma característica que era lida com frustração um pouco pelas outras pessoas, porque se espera que se você é mulher, eu era nova, e você também, dentre as pessoas com as quais a gente costumava lidar, não era das mais velhas que tinha ali, muito pelo contrário. Sim. Então, quando a gente chegava com uma postura que não era um ai, que legal. Tipo, era uma coisa mais... Eu sinto que as pessoas ficavam um pouco frustradas, assim. Tipo, não é isso que eu esperava dessa pessoa Mas eu acho que isso fez a gente se destacar e crescer rápido também. Teve esse contraponto. Mas eu acho, apesar da gente ser prática, a gente sempre quis construir junta. Sim. E a nossa troca sempre deu certo por causa disso. É assim que eu vejo, sabe? Eu concordo muito, até porque dentro dessa nossa experiência, eu acho que eu fiquei uns 3 anos, 4 anos, não me recordo agora exatamente, porque quando você empreende, o tempo passa muito diferente. E a gente construiu isso de uma maneira que durante um tempo, né, fomos promovidas, uma em seguida da outra, conforme você e eu ia, era muito junto, né? Sim. E foram agregando outras pessoas no time, e a gente foi construindo processos, foi construindo coisas que eu ouso dizer que fazem sentido até hoje, nesse local onde a gente trabalhava. Conhecemos pessoas muito incríveis, né? Que até hoje com as quais temos relação. E... conforme eu fui crescendo a minha carreira ali no corporativo, que foi passando de estagiário para analista, para júnior, para pleno, enfim, esses outros trabalhos que eu tomava como freela, eles começaram a não ser só um freela, eu começava a olhar como uma coisa um pouco diferente, assim. Será que isso aqui não vira para uma outra coisa? E acho que é interessante a gente falar desse tipo de motivação. Esses freelas, lógico, é legal ganhar uma grana extra, quem não gosta, todo mundo ama. Mas você sentia que era um lugar de experimentação também? Eu sentia... Uma coisa que sempre me encantou muito nessa parte de lidar com esses freelas, eu acho que é legal falar que hoje eu trabalho com comunicação, com design, com marketing, e eu costumo falar que eu sou pau para toda obra. Tem gente que acha que isso é ruim, eu não acho isso ruim, eu acho que isso me faz ser a profissional que eu sou hoje, poder abraçar os projetos que eu abraço. Mas quando eu fui olhando esses projetos e eles me permitiam ter a palavra final de experimentar, assim, no sentido de que quando você está numa estrutura corporativa, você segue um script do que você precisa fazer. E é uma marca, né? Que tem diretrizes, tem valores, tem brand book. Você pode criar até a página 2. Você tem um limitador ali. Total. E aí eu poderia sugerir coisas e não haveria uma espécie de retaliação no sentido, tá, se der certo a gente vai gostar, se não der certo você tenta de novo. Sentir essa liberdade de poder colocar aquilo que eu realmente acreditava que faria sentido com um pouco mais de confiança, assim, de autoridade, isso foi o que foi me puxando para um lado onde eu senti que eu poderia colocar as minhas ideias de uma maneira
mais eu, entendeu? Imprimir mais sua personalidade. Total. E aquilo no que eu acredito mesmo, no sentido de comunicar e de resultado e de tudo mais. E aí, esses projetos paralelos, eles foram crescendo muito mais do que a minha experiência corporativa. Sim. E chegou um derradeiro momento que eu recebi uma proposta muito legal, assim, para cuidar de uma marca muito bacana dentro desse meu escopo, que eu considerava um freela. Porque quando a gente empreende dessa maneira, é muito doido. A gente olha as coisas muito minimizadas, né? É um freela. De repente. É um projetinho, é não sei o quê. E de repente você já fez coisas incríveis e você tá falando que é isso, né? E aí foi quando eu entendi que era financeiramente viável eu não trabalhar mais como CLT. Para eu olhar para os meus projetos, esse grande projeto que eu recebi para cuidar, de comunicação, e os outros que eu já cuidava. E aí eu senti, bom, acho que aqui eu posso virar um CNPJ de comunicação e começar a lidar nisso, olhar para isso como uma empresa mesmo. Que legal. Eu posso voltar um pouquinho? Porque eu acho que talvez quem está assistindo a gente tem vontade de empreender, tem a sensação de que empreender é largar tudo. E amanhã tô empreendendo, tô fazendo meu rolê novo e tem que pagar minhas contas e tem que crescer rápido. E eu acho isso um raciocínio tão perigoso. Eu concordo. E se eu tivesse feito isso, a gente não estaria aqui hoje, eu tenho certeza. Uhum. Então, compartilhando um pouquinho da minha experiência, que foi bem parecida com a tua, eu também comecei a Mood com um projeto paralelo. E aí, quando é um projeto paralelo, você não cria tanta expectativa. Tudo que vem é lucro, literalmente. Não só o dinheiro que entra, mas toda a experiência, as pessoas que você conhece, né? Você acaba entrando em outros círculos, trabalhando com outras marcas, com outras pessoas. Então, é tudo muito gostoso o processo. E você não coloca aquela expectativa de que aquilo amanhã tem que dar certo e que você vai ficar milionária. E tem também toda a ilusão da internet, né? Que depois a gente pode falar um pouco sobre isso. A pressão é super diferente, né? Você quer criar uma coisa diferente do que você já faz no seu horário recorrente. Sim, vem mais para mim veio muito mais um lugar de realização mesmo, de me conhecer em outros lugares. Eu, ao contrário de você, não fazia muito freela na faculdade, era uma frustração minha. Eu já comecei na carreira mesmo fazendo estágio, daí CLT, crescendo em cargo de gestão e tudo mais, mas eu não tinha tanta experiência fora. Então, veio a pandemia, eu falei, vou testar um pouquinho. E aí foi como você disse, as coisas foram crescendo e quando eu vi, eu precisei tomar essa escolha, né? Essa decisão. Mas foi um processo gradativo, porque aí você vai crescendo, você ganha experiência e o teu negócio ganha robustez com você, né? Eu acho que isso faz muita diferença. É muito importante a gente entender que essas histórias de empreendedorismo que a gente conta, elas não são construídas do dia para a noite, assim. Diferente dessa ilusão que a gente vê na internet. Você tem que trabalhar muito. E a gente falava muito de uma coisa que, não sei se você lembra, a gente compartilhava muito essa frase, que é fazer o que eu não quero agora para fazer só o que eu gostaria de fazer depois. Exato. Você não vai fazer só o que você gostaria de fazer depois, spoiler, mas você vai fazer muito mais do que você gosta de fazer. Quando você aceita algumas pequenas provações antes, assim, o tempo, ele é o maior recurso de todos, e quando você precisa, você vê que o que antes você considerava um plano B tá tomando o tempo do seu plano A, aí é o momento de decidir, né? Talvez ele possa virar o seu plano A, mas conciliar essas duas coisas, esses dois caminhos. E tanto nessa minha jornada, quando a gente já se conhecia, quando a gente estava trabalhando dessa maneira, quando eu comecei a ter projetos maiores e você começou a tocar o seu também, a gente trocava muito sobre. Sim. E desde essa época, a gente já começou a trocar os projetos entre si, a trabalhar junta. Então, tinha uma carreira CLT aqui, uma carreira CLT aqui, aí tinha um CNPJ aqui, um CNPJ aqui. Durante o dia, essas carreiras CLTs conversavam. Sim. E depois do horário, essas duas carreiras, esses dois CNPJs conversavam também. E acho que foi acontecendo de maneira natural, né, Gabi? Porque as duas pessoas, nós duas, a gente estava passando pelos mesmos processos. Então, era natural que isso acontecesse. E aí, agora, avançando um pouco na história, né? Quando você tomou a decisão, a Gabi veio me comunicar. Eu me lembro muito daquele dia, assim. Eu tinha um relacionamento muito próximo ali com essa empresa, porque eu fiz carreira ali, né? Então, eu entrei como analista júnior e eu saí e era coordenadora de um time de 8 pessoas. Então, eu conheci os donos, né? Eu tinha um relacionamento próximo e a Gabi era uma parte muito importante, assim, da estrutura. Então, ao mesmo tempo que eu sabia que era um caminho natural para ela e que poderia ser um caminho natural para mim, foi sofrido.
Porque aí tem um outro ponto que talvez seja interessante a gente falar. Quando a gente tem carreira corporativa, a gente associa muito o nosso nome àquele ambiente corporativo. A camisa né? que a gente veste, né? Exato. E aí, quando a gente está pensando em sair, a gente fica um pouquinho sem identidade, né? A gente tenta ali se encontrar. Então, eu estava ali naquele limbo, sem saber se era a melhor decisão ainda, e você comunicou. E alguns meses depois, né? Foi questão assim. A nossa trajetória está muito alinhada em relação a isso. E é legal a gente falar também que a gente trabalha junta até hoje, né? Sim. Muito possivelmente, para a Gabriele do futuro, eu estarei editando esse podcast. É isso aí. E eu sou muito feliz, assim, porque a gente construiu um lugar muito de confiança e de troca também, né? De poder falar o que faz sentido e o que não faz desde aquela época. Sim. Então, eu acho que se fica aqui também uma dica nesse momento tem uma rede de apoio de pessoas que te entendem. E no nosso caso, a gente teve uma grande sorte de sermos uma outra. É difícil de achar, mas é importante buscar isso, porque eu acho que faz muita diferença. Empreender pode ser solitário, às vezes, assim, não no sentido de que não tem ninguém ao seu redor. Mesmo quando você tem uma equipe, você tem um time de pessoas para te ajudar, algumas preocupações são muito solitárias. E aí acho que a gente entra no outro ponto sobre jornada. A gente estava numa jornada que a gente estava crescendo nas carreiras, né, corporativas. Então, era um caminho contraintuitivo largar tudo para começar a empreender, que normalmente é desincentivado. Assim, todas as pessoas... Eu demorava para contar para as pessoas, porque eu sabia que ia ter uma resistência e eu não queria ouvir coisas que me desmotivassem. Total. Então, assim, se você sabe que o fulaninho não vai te apoiar, não conta para fulaninho. Eu acho isso tão importante, porque se a pessoa tá ali com a cabeça de CLT, que às vezes é uma mentalidade diferente, né? É outro plano de vida, é outro projeto, não tem certo e errado, mas é outra trajetória. Ela não vai te incentivar a largar tudo. Então, eu não sei como é que foi para você, assim, como que você comunicou? Você falou para as pessoas mais próximas, para tua família? Como que foi isso? Assim, como foi? Eu decidi. Quando eu bati o martelo, eu falei assim, vou fazer isso. A primeira pessoa que eu contei foi meu parceiro, né? Falei assim, olha, isso vai acontecer. E eu não vou falar para mais ninguém. Você já estava convicta? Já estava convicta. É porque eu tenho uma questão que eu não peço opiniões. Certíssima. Eu quero ouvir o que você tem a dizer, mas eu normalmente já tô muito decidida, assim, eu não sou convencida. Uma qualidade, um defeito? Descubra. Mas eu já tô decidida e eu tava decidindo em relação a isso, comuniquei a ele. E ele foi a pessoa que mais me apoiou, porque antes de eu decidir isso, ele já falava. Porque tem uma coisa também que é importante a gente não romantizar, que essa dupla jornada, ela é cansativa. Nossa, pra caramba. Assim, você trabalha ali na sua jornada, que você precisa trabalhar, você tem que cuidar das outras coisas, às vezes, ao mesmo tempo. E não é fácil. Final de semana, você faz a hora que dá. Você sacrifica muito das coisas, né? E ele via muito isso e ele falava, eu acho que uma coisa já tá virando mais do que a outra e tal. E quando eu tomei essa decisão, ele me apoiou, mas eu falei, eu não vou falar pra ninguém. Nem pra sua família, você falou? Não falei, eu esperei, fiz todo o processo, porque quando você tá num cargo corporativo CLT, para você ser desligado também não é do dia pra noite, né? Cumpri aviso, sabia já o que tava vindo. Na época que eu cumpri aviso, eu já tava tocando 2 projetos ao mesmo tempo, e lembro, eu deixei isso bem claro. Falei, vou cumprir esse aviso, mas meu pé já tá lá no meu outro sonho. Sim. Mas eu também não vou deixar o time aqui na mão. Fui fazendo isso, e aí quando deu uns 2 meses, assim, que eu consegui me estruturar, aí eu comecei a contar. Aí eu fui falar. Falei... para as pessoas mais próximas. E como é que foi a reação? Todo mundo te apoiou? Assim, para as pessoas que eu contei, primeiro eu contei pro meu pai, depois contei pra minha mãe. Meu pai, ele tinha um pouco dessa visão, assim, que o CLT é a garantia. E o empreendedorismo não é. E a gente sabe que não é, né? É um pouco ilusório isso também. Mas não existe estabilidade. Estabilidade é uma ilusão, principalmente hoje, da forma que... Mas, claro, o empreendedorismo é sempre assumir risco. Isso eu concordo. E eu contei pra ele, e aí eu lembro que ele falou assim, nossa, tá, deixa eu absorver. Ele falou, deixa eu absorver. Não, ele não falou, né? Mas eu senti, assim, deixa eu absorver essa informação. Tava pensando. Porque as nossas, tem isso também, as gerações mais anteriores às nossas, a carreira do corporativo, do CLT, é o que você faz. Você entra, você trabalha e você se aposenta, né? E aí eu contei pra ele, e aí ele falou assim, tá, é isso que você quer? Eu falei assim, pai, é isso que eu quero, já decidi, já tô fazendo. Só tô comunicando. Aí ele falou assim, tá bom, então faz dar certo. Eu falei, tá bom.
apoio, não teve essa questão. Mas eu acho que... Aí depois eu fui contando para as outras pessoas e eu sempre tive essa característica de, assim, não adianta você querer bater comigo, porque tá decidido. E aí eu contei para essas pessoas mais próximas. Para outras pessoas, eu contei muito depois, tipo, 6 meses. Assim, Sim. já tava Até LinkedIn, se não me engano, você demorou. Eu demorei para atualizar. Eu demorei para atualizar. Porque isso é uma característica muito minha também. E esse podcast é o primeiro passo para mudar isso. Eu compartilho pouco das coisas profissionais que eu faço. Se você aí for me procurar agora na internet, eu sou um fantasma. Não existo praticamente. Eu tô Mas quase vai no lugar começar não. agora. Esse Agora é o eu vou pontapé. começar. Agora eu vou começar. Esse é o pontapé, justamente. Então, eu demorei um pouco para compartilhar. Eu acho que justamente por isso. Eu não queria ouvir coisas que fossem me desmotivar. E também porque não ia mudar a minha decisão. Eu já estava muito decidida do que eu queria. E eu acho assim, tem opiniões controversas sobre isso, eu já vi muita coisa. Mas eu acho que quando você compartilha demais no início, pode ser ruim para sua cabeça. Porque você vai receber muito feedback, muita coisa, que talvez algumas coisas você queira ouvir, outras não. E eu acho que não é que prejudique, né? Porque tem gente que fala que contar dá má sorte, essas coisas. Mas é a tua cabeça mesmo, que você fica com uma pressão muito maior de fazer dar certo. Tem uma música do Lulu Santos que eu gosto muito, que ele fala sobre isso. Não sei se eu vou lembrar exatamente o trechinho agora, mas o que eu ganho e o que eu perco, ninguém precisa saber. E eu acredito muito nisso. Vai lá, tenta, não deu certo, volta. Você não precisa ficar dando justificativa da sua vida pra ninguém. E eu acho que as pessoas têm muito medo porque elas ficam com isso. Tipo, e se der errado, eu vou ter que justificar pra todo mundo. E assim, eu acho que ninguém entende mais do seu sonho do que você, assim. Estamos muito coaches, mas é verdade. É verdade, eu sei, é complicado. Esse assunto é muito complicado. A gente fala umas coisas muito clichês, assim, mas a gente subestima um pouco os clichês às vezes. Não, porque... é que a gente viveu na prática. Assim, eu corri atrás, eu sabia o que eu queria, eu sabia o que eu não queria. E se tem uma coisa que eu me arrependo, que eu poderia dizer, é que eu acho que eu poderia ter pedido mais ajuda, no sentido de achar que eu saberia fazer tudo sozinha. Isso é um ponto, assim, quando a gente tá... Mas ajuda, tipo, de desenvolvimento, de parceiro, do quê? De compartilhar. Assim, olha, eu tô passando por isso, disso de não contar, tem os prós e tem os contras. Claro. Tipo, de chegar e falar assim, olha, eu tô passando por isso, o que você faria? Entendeu? E ouvir um pouco mais. Aprender com a experiência do outro. Aprender com a experiência do outro. Então, a gente não sabe de tudo. E eu cometi esse erro, eu tenho essa característica de achar que às vezes eu posso fazer tudo. Vou fazer tudo, vou resolver sozinha. E às vezes pedir ajuda é a melhor coisa, entendeu? Então, fica aí mais um conselho motivacional de coach, que não é a intenção, mas algumas coisas clichês realmente são o que são. Não tem como a gente fugir. Total, Gabi. Agora eu vou pegar minha fichinha. A gente vai para um outro momento da conversa aqui, um pouquinho mais bate-bola, sabe? Que eu quero entender algumas coisas de você, pegando o nome, né, do podcast, Não Nasci Herdeira. Então, eu queria ouvir. Você acha que você tem inveja de herdeiro? Ou que perrengue forma caráter? Ou as duas coisas? Eu quero que você desenvolva. Tá. Elabore. É complicado, assim. Se a gente for falar, eu acho que eu não tenho inveja de herdeiro, mas eu acho que perrengue forma caráter. Eu tenho essa opinião, porque eu acho que algumas experiências que a gente passa pro bem ou pro mal são as que formam o nosso... Fazem a gente ficar mais rápido para as coisas, né? Saber se virar. Total, assim. E ajudam a gente a tomar decisões positivas e escolher o que fazer muito mais do que não fazer. Eu tenho essa opinião. Eu vou compartilhar uma coisa que eu vi uma vez, que foi meio polêmico. Eu atendi uma cliente bem no começo da Mood e ela compartilhou comigo que uma amiga dela falou que ela não queria ter nascido rica, porque ela via que pessoas mais pobres, né? Eu não vou usar meios termos, mas, enfim, de classes não tão privilegiadas quanto a dela, tinham uma gana muito grande de vencer na vida e fazer coisas incríveis e tal. E aquilo me ficou na minha cabeça. A princípio, eu achei uma babaquice, né? Mas eu fiquei com aquilo ecoando. E se eu tivesse nascido herdeira, né? Nascido numa família super privilegiada e tal, será que eu faria tudo que eu quis fazer? Eu acho que sim. Mas, ao mesmo tempo, eu não teria tanta pressa para fazer, sabe? Então, se eu fosse responder essa pergunta, eu falaria, eu tenho inveja de herdeiro, sim.
E eu não acho que a gente tem que demonizar essa palavra, porque todo mundo deveria ter acesso a coisas básicas. Eu acho que é mais ou menos isso que eu quis dizer, assim. Eu fico meio indignada quando eu olho para esse recorte de uma concentração de renda que permite que algumas pessoas tenham tanto privilégio e outras tenham Qualidade de vida, menos. saúde, educação. Então, nesse sentido, eu tenho inveja, porque eu acho que mostra, né, uma sociedade desigual, etc, etc. Não vou militar muito hoje. Lacre. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que as dificuldades que eu passei me ajudaram muito a estar onde eu estou hoje. E é a minha história. E eu preciso aprender a valorizar a minha história. Total. Tinha que ter acontecido dessa forma. Eu tô de acordo, assim. E eu acho que isso de perrengue forma caráter, eu não gostaria de ter passado os perrengues que eu passei. Se pudesse evitar algum, Eu seria bom, né? evitaria. Mas eu sei que tudo isso que eu passei foi fundamental para que eu pudesse ser a pessoa que eu sou hoje. Então, também não vou romantizar, os perrengues, não sei o que, não sei o que. Se eu pudesse, não teria passado por nenhum perrengue que eu passei. Mas eu sei que algumas experiências são importantes da gente vivenciar para que a gente possa Tá mais preparada. construir bagagem mesmo. Total. Eu concordo muito. E teve, agora falando mais especificamente, né? Teve algum privilégio que você sentiu falta na sua trajetória? Tipo, isso aqui teria me ajudado. Alguma coisa. E às vezes privilégio a gente associa muito a dinheiro, né? E não necessariamente é. Às vezes é uma rede de apoio, às vezes é um curso, às vezes é ter ficado fluente numa língua. Eu posso subverter um pouco a pergunta? Claro. Eu vou falar do que eu não senti falta. E eu acho que isso é muito especial. O maior privilégio que eu tive foi o apoio da minha família para fazer todas as coisas que eu acreditava que eram certas para mim, sem ser muito questionada sobre. Não ser cuidado, mas não ser muito questionado. Quando eu tinha 17 anos, eu decidi que eu ia para um outro estado a 600 quilômetros de casa para estudar. Isso com certeza é um privilégio. Eu poderia ter ter feito outra escolha, estudado mais perto. Moro a 100 quilômetros de São Paulo. Fui estudar em Curitiba. Não, e eles podiam ter não deixado. Eles podiam ter falado não. E o privilégio desse apoio da minha família falar, não, faz o que você quer. Você quer ir? Você quer voltar? Você vai, você volta. Ou falando mesmo de financeiramente falando, ter uma família que me ajudou. Não sou herdeira, não nasci herdeira, mas tive uma família que correu atrás para poder me ajudar com o mínimo que eles poderiam fazer, ou o máximo que eles poderiam fazer para que eu não ficasse desamparada, entendeu? Então, eu acho que isso não é ser herdeira, mas isso é um privilégio de herdar apoio mesmo, de nem todo mundo tem essa questão de que, às vezes, o que é o mínimo para mim não é o mínimo para outro, é o máximo, né? Sim. Então, eu acho que eu não senti falta de um privilégio, mas eu aproveito para... Talvez eu não sinta essa falta porque eu tenho que reconhecer os privilégios que a minha família me deu de me apoiar, de acreditar que eu ia voltar e que eu ia conseguir fazer. Seja para estudar, seja para escolher a carreira do corporativo, seja para escolher o que eu escolhi fazer. Ter essa possibilidade de escolha, né? Ter essa possibilidade de escolha e não precisar me preocupar com outras questões de ficar aqui, tem que ficar aqui para ajudar minha família, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Não é herdar, mas é de fato um privilégio que eu não posso deixar de reconhecer. Com certeza. Acho isso importante, a gente pensar também sobre os que a gente tem, né? Não é porque a gente é herdeiro que a gente não é, de certa forma, privilegiado num recorte mais geral, né? Total. E aqui eu queria ver se você chegou lá, né? Então, você está empreendendo, está vivendo do seu trabalho, da forma que você gostaria, com a sua marca pessoal. E tem alguma coisa que não era o que você esperava? Tipo assim, porque a gente pensa muito no chegar lá, né? Então, sei lá, meu objetivo é abrir o estúdio. Abrir o estúdio, a vida continua, né? Você vai continuar tendo problema, vai ter problema com o cliente, o fornecedor vai atrasar, as coisas continuam acontecendo. Então, teve alguma coisa que aconteceu que você chegou que você caiu na real, assim, que tipo, beleza, conquistei meu objetivo, mas a vida tem suas dificuldades ainda. Eu acho que a minha maior frustração foi que o chegar lá não é o chegar lá. É justamente isso, assim. A gente coloca esse ideal e aí a gente tem o caminho de onde a gente quer chegar e aí a gente esquece que depois que a gente chegou, tem muito mais para fazer. Tem muito mais trabalho duro para fazer, tem muito mais coisas que você precisa decidir ou deixar ou abrir mão. Então, a minha maior frustração foi entender que não, esse aqui foi o ponto de virada. E aí, também entender que depois desse ponto de virada, as grandes decisões, elas não são todos os dias que você tem grandes decisões ou grandes conquistas. E aí, quando eu caiu a minha ficha de que meus pequenos passinhos, depois de uma grande decisão,
eles sim, eles seriam o que me levaria a não me sentir frustrada. Aí que foi, tipo assim, eu fiquei meio, nossa, putz, não vai ser todo dia que eu vou largar o meu CLT, não vai ser todo dia que vai cair um projeto grande no meu colo, eu tenho meus pequenos passinhos. E você entra numa rotina também, né? Total. Num modus operandi do que é a sua vida agora. E teve uma coisa que a gente conversou um pouquinho antes da gravação, que eu acho que é interessante você trazer, sobre definir os próprios limites, né? Que, beleza, nós duas tivemos trajetórias ali paralelas para fazer o negócio acontecer, conseguimos sair do CLT graças a isso, mas existe uma pressão hoje para você crescer o tempo todo e para você ficar gigantesco e para você... É muito romantizado o trabalho em excesso, né? Eu acho que isso é um problema péssimo da nossa geração. Às vezes você fica assim, eu tenho que postar que eu tô trabalhando porque isso é legal, isso é cool, isso mostra para as pessoas que eu tenho valor. Então, eu queria entender de você, assim, você já refletiu sobre isso? Até onde você quer chegar? Quais são os seus limites? Que tipo de rotina, né, para você é saudável? A gente falou muito sobre isso, eu acho que eu trago a palavra ambição, né, que foi que a gente falou. Quando a gente empreende, a gente vê muita ambição dos outros hoje em dia, principalmente quando a gente olha para a rede social, quer ficar muito milionário, muito bilionário. Quero viver indo para Maldivas. Não que eu não queira, não vou ser hipócrita. Mas eu tenho ambições diferentes, porque eu sei que hoje o meu maior recurso é o tempo. Então, eu já fiz muito até aqui, tipo assim, de trabalhar demais, de correr atrás demais, de trabalhar muito duro. E a intenção é continuar trabalhando, mas trabalhar sempre um pouquinho menos para poder aproveitar e desfrutar do que a gente... você correu lá atrás, né? Então, quando eu penso em limites, e quando eu penso até na palavra sucesso, que é muito relativo para você e para mim, sucesso para mim hoje é entregar o que eu gostaria, com a qualidade que eu gostaria e ter paz no final do dia. Ter a certeza que eu fiz um bom trabalho e de que amanhã eu vou querer fazer de novo, que eu não vou querer largar tudo porque eu tô saturada, entendeu? Então, eu acho que hoje esse é o meu limite. Entregar o melhor trabalho possível que eu poderia entregar. Não vou ser hipócrita de falar que que quero continuar financeiramente bem, prosperando e ter a paz no final do dia. Qualquer coisa que me desvie desses caminhos hoje tem sido um não. E eu também deixar claro o privilégio de poder dizer não, né? Eu não tive esse privilégio quando eu estava correndo atrás. Não que eu não continue correndo atrás hoje, sim. É importante dizer. Mas começar a fazer algumas escolhas, né? Daquilo que faz sentido para você. Quando você toma grandes decisões, às vezes, assim, começa a empreender e tal, às vezes você não pode dizer não, mas acho que um grande objetivo talvez seja conquistar o privilégio de poder dizer não. Gostei. Maravilha, Gabi. Então, eu queria te agradecer por você ter vindo até aqui, a gente ter tido esse papo tão gostoso. Acho que é bem simbólico, né, para nós duas. E eu criei esse podcast agora reforçando, né, o recado, para criar mais referência para outras meninas e mulheres que talvez olhavam para o lado e não tinham quem se espelhar. Conforme eu fui crescendo na carreira, eu olhava, as pessoas vieram de lugares diferentes dos meus, né? Ninguém morava em bairro afastado. As pessoas tinham ido para Disney com 5, 10 anos e eu não tinha vivido aquilo. Então, eu me sentia desconectada. E eu quero trazer histórias de mulheres que, assim como eu, não viveram isso e podem, sim, ocupar esses espaços, podem ter carreiras de sucesso, podem empreender e prosperar, né, em todos os sentidos. Então, eu queria te agradecer por ser uma das primeiras convidadas, por ter confiado em mim. Foi um prazer. Eu que agradeço muito o convite. Você sabe, vou reforçar, vou usar o famoso quem me conhece sabe, que não sou de fazer isso, quero mudar isso. E estou muito feliz da gente ter trocado esse papo. Não doeu, não matou, que veio o próximo. Já estou pronta para uma temporada. E dizer também, como um recado final também, que eu acho que isso que você me perguntou do privilégio me fez me refletir muito agora, de que entenda o que é o seu privilégio. Às vezes, o apoio da sua família. Eu tenho 2 irmãos, tenho meu pai, minha mãe, meu parceiro, que esteve comigo em todas essas vezes. Você sempre trouxe muito a sua família, você sempre falou disso. E, assim, eu sei que o que eu falar hoje, eu falar amanhã, se for uma ideia completamente diferente, vai haver a preocupação, mas não vai haver a oposição, assim. Você quer? Vai e faz. Sim. E valorizar a sua história, né? Que isso é muito especial. E, assim, eu acho que isso me fez estar aqui hoje conversando com você. Então, acho que é importante reconhecer e dizer que, mesmo se você não tenha nascido herdeira... Tem lugar para você. Dá. Trabalhar muito, mas não tanto que possa te matar.
E vai dar Ter equilíbrio, né? Que a jornada é longa, então um passinho de cada vez. Trabalhar no paralelo é uma estratégia interessante, que você dá tempo ao tempo. Exatamente. É isso, gente. Para os recados finais, por favor, compartilhem esse episódio com alguém que você gosta, com alguém que está passando por essa experiência ou que tem vontade de empreender, de ter uma carreira de sucesso. Foi um prazer, né, começar essa trajetória aqui com vocês. Sigam o Não Nascer Herdeira nas redes sociais. Sigam a Gabi. Quer deixar suas redes, por favor? @Gabi Malaguti com Y. Eu vou editar, então eu vou deixar aqui o meu Instagram. E pode ser que você não encontre muito conteúdo lá por enquanto sobre todas essas coisas que a gente conversou aqui, mas eu espero que esse seja o pontapé inicial para que eu possa fazer mais isso. Porque, como eu disse, não doeu, não matou. Será que eu estou pronta? Descubra. Então tá bom, gente. Foi um prazer estar aqui novamente e a gente se encontra no próximo episódio. Beijo!